Caminhos Alternativos. Apresentação: Fabiola Cidral e Pétria Chaves. Olá, bom dia. Hoje é sábado 28 de janeiro de 2017. É um dia especial. É o dia de um último bom dia, nesse formato aqui, nesse horário, dessa maneira e com alegria, não, Pétria? Bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, você ouvinte. Esse é o nosso último bom dia, sim. É um dia de despedida. Eu tô até emocionada, pra falar a verdade, porque foram tantos anos, né, Fabiola, a gente junto com os nossos ouvintes. Tô vendo aqui várias mensagens que eles mandaram pra gente ao saber que seria esse o último programa. E nada melhor do que a gente saber encerrar um ciclo com tanto amor. Eu acho que foi muito essa nossa proposta ao longo desses 9 anos de programa, descobrir caminhos diferentes, porque a gente via uma vida tão difícil de viver, até mesmo dentro do jornalismo. Então era uma maneira até da gente conseguir respirar em meio a tantas notícias ruins. E é muito legal perceber ao longo desses 9 anos o quanto mudou, inclusive dentro da gente, e o quanto hoje é hora da gente falar menos e fazer mais. Acho que é um ciclo, e talvez a gente vai falar sobre isso aqui ao longo do programa de hoje, que é a gente sente uma leve tristeza, mas não é uma tristeza ruim, é uma tristeza de construção. Você sente isso também? Total. Eu estava conversando até há pouco aqui nos bastidores com a Monja Cohen, que é a nossa convidada daqui a pouquinho, que eu acho que o Caminhos era uma bengala diante de tanta coisa que a gente tinha necessidade de colocar a cabeça para fora, e que hoje, felizmente, a gente acha que não há mais essa necessidade, porque o Caminhos Alternativos e todo esse conteúdo, todo esse mergulho na vida, essa tomada de consciência, está muito mais presente dentro do noticiário da própria CBN, eu acho que do noticiário em geral. O Caminhos Alternativos, ele foi um percussor, eu acho que em muitas coisas, e de a gente trazer essa discussão do autoconhecimento, do entendimento de quem somos, de uma maneira super ampla, aberta, sem aquele carimbo de ser livros de autoajuda e tudo mais. Eu acho que o Caminhos quebrou isso, e a gente conversou com tanta gente ao longo desse tempo, né, Pois Pétria? Eduardo Janetti, a gente conversou com o professor Hermógenes, Arnaldo Jabor, Ney Mato Grosso, foram tantos Fernanda nomes Montenegro, Eva Vilma, vários artistas falando também sobre Krishna o caminho. Das. Que teve até personalidades internacionais que deram aqui uma grande aula pra gente. Uma coisa também que eu acho muito legal, assim, falando não só dessas pessoas famosas, a gente entrevistou talvez as principais personalidades brasileiras nesse programa, numa rádio All News, uma rádio de notícias, para perguntar para as pessoas o que é felicidade para você e tentar sondar algo que no fim das contas é só o que importa. Dentre tantas informações e tantas coisas sérias que a gente vive na nossa vida, é o que importa. E pra gente, enfim, amarrar e tentar saber se esse foi um caminho correto e qual é o caminho a se percorrer, a gente trouxe também uma convidada que esteve com a gente durante esses 9 anos também, né, Fabiola? Com certeza. Ela que é uma mestra, e eu acho que uma das coisas também que a gente aprendeu ao longo desses 9 anos, que o maior mestre da nossa vida pode ser a gente mesmo. Na verdade, é o que está dentro da gente. Isso foi uma desconstrução. Assim também como o equilíbrio, né, Pétria? Você lembra que a gente tinha, há 9 anos, uma das perguntas que a gente sempre fazia a todo mundo, que a gente queria saber como conseguir o equilíbrio na vida. E a gente tomou logo uma paulada de início, assim, equilíbrio? O próprio Arnaldo Jabor falando pra gente, e até mesmo também o arquiteto urbanista, né? O Rui Otaki falou, equilíbrio não existe, a vida é de desequilíbrios e a gente tem que entender isso. Mas é a nossa mestra que está aqui também, ela que foi, ao longo desses 9 anos, muito importante na construção dos nossos caminhos. Monja Cohen, muito bom dia. Muito bom dia. Eu fico muito alegre de estar com vocês e eu acho importante isso, são ciclos da nossa vida e tudo que existe, tudo começa e termina, e que possa terminar tão bonito quanto começou e como viveu. E não é a morte de um programa, como você falou, foi uma transformação, porque agora esse pensamento, tudo que vocês colocaram e se espalhou não só pela CBN, mas por muitas outras rádios, programas de televisão. Então trouxe essa possibilidade do caminho, e caminho é uma palavra muito importante para nós, porque significa a essência, você chegar naquilo que é fundamental, que é essencial. Então vocês apontaram e mostraram, é possível em qualquer área de atividade nós chegarmos a esse caminho, em qualquer notícia,
em qualquer situação que estejamos vivendo, poder olhar em profundidade. Não é um olhar superficial, mas é um olhar profundo. Agora, Monja, também acolhendo e abraçando os nossos ouvintes aqui que mandaram tantas mensagens pra gente ao longo dessa semana, e muitos, e eu sinto essa mesma coisa, assim, né? Foi uma decisão nossa, né? Até por sentir esse momento de fim, mas muitos ouvintes falando, vou ficar órfão, eu sempre acordava de manhã e eu vi o programa, e eu entendo que o rádio também tem essa função de companhia. Como é que a gente faz para trabalhar internamente dentro da gente o entendimento do fim? Porque as coisas, como a senhora colocou agora, elas têm um ciclo para viver, né? E quando é difícil, que é uma decisão nossa, né? A Pétria falou e muitos ouvintes ficam, mas por que acham que vem uma decisão da direção da empresa? Não, foi uma decisão minha e da Pétria, e as pessoas não entendem um pouco isso. Falam assim, mas como assim? Vocês vão acabar algo que é de muito sucesso? Foi um dos programas de maior audiência da rádio, né? E como é que é essa tomada de decisão também, né? Eu acredito que tenha sido difícil para vocês também, mas nós temos que perceber o momento. E este momento é um momento de transformação. E vocês puderam perceber. Imagine que no horóscopo chinês, nós estamos começando o ano hoje. Uau! Ontem foi a passagem de ano, me surpreenderam. Alguém me mandou um e-mail dizendo Feliz Ano Novo, Ano do Galo. Eu falei, como assim? Sério? E o galo tem esse sentido do despertar, de acordar. Então, claro que a gente está acostumado com uma certa rotina e vocês estão quebrando essa rotina, mas cada ouvinte deve pensar o que eu vou colocar nesse lugar, o que eu vou fazer nesse horário. Você pode fazer uma meditação, você pode fazer uma corrida, você pode colocar alguma coisa, um outro programa que vai entrar e que vai começar. O seu caminho, né, Real. É o seu caminho. E essa é uma discussão que eu tive com a Fabiola, inclusive ontem, batendo nessa, o que a gente ia conversar hoje nesse programa, tentando se inspirar para hoje. E um ensinamento que a gente teve desde o primeiro programa e depois, algumas vezes conversando com a senhora também, e que eu não sei se essa é uma filosofia budista, mas a senhora pode explicar melhor, que é tentar a gente sair um pouco do intelecto, ou até de ouvir, vamos usando aqui o exemplo do Caminhos no Rádio, mas partir para a experiência, partir para a ação. Isso é importante, né? É muito importante. Não é só o que eu ouço, mas como é que eu faço? Como isso se transforma na minha vida? Quando o Buda estava morrendo, em fevereiro a gente celebra a morte de Buda, que seria dia 15 de fevereiro. O último sermão que ele deu para os seus alunos, ele disse, não se lamentem, tudo que começa inevitavelmente termina. Faça dos ensinamentos o seu mestre e eu vivo para sempre. Um pouco isso. Tudo que vocês partilharam aqui, todos os ensinamentos que chegaram aqui, as pessoas que ouviram e que gostaram, têm que pôr em prática na vida. Porque aí o programa vai existir para sempre. Porque é isso que é mais importante, sabe? Não é só entretenimento. Eu vou ouvir alguém que me entreteve, me falou umas coisas bonitas, mas minha vida continua como sempre. Não. Agora você que já recebeu todas essas informações, que já teve esse contato com tantas pessoas inteligentes que passaram por aqui e deram provocações para o seu raciocínio e para a sua vida. Comece a raciocinar por si mesmo. Bom, a gente está recebendo muitas participações nesse momento, porque a gente está ao vivo também no Facebook. Vocês podem abrir o Facebook aí, a Monja ao vivo lá, Rádio CBN no Facebook. Monja, tem muitos ouvintes aqui falando, olha, Fabiola e Pétria, vocês não podem acabar. Eu desenvolvi o programa de rádio só ouvindo vocês. Tem gente falando assim, vocês despertaram não só e transformaram o caminho de vocês, mas como transformaram também o nosso caminho, os ouvintes, né? E eu acho que essa é uma coisa muito interessante, Monja. Eu não sei, eu e a Pétria, a gente tem um pouco essa percepção que nesses 9 anos, o assunto, né, ele tá mais aí, né? Uhum. As pessoas estão... Você lembra, Fabiola, quando a gente fez o primeiro programa, falando de suco verde, e as pessoas davam risada da nossa cara, Monja, porque não sabiam, não tinham ideia do que né? Os próprios orgânicos, a gente falava também muito. Qual é a sua análise, Monja, nesses últimos 9 anos? A gente teve transformações de expansão de consciência, das pessoas tomarem conta da sua própria vida ou não? É só uma ilusão? Com certeza não, teve. Está acontecendo. Eu acho que vocês deram um start, que você pegaram e provocaram que esse despertar acontecesse. E ele está acontecendo. Quando nós começamos a despertar, não há mais limite. Nós vamos começar a perceber a realidade com outro olhar. Um olhar mais profundo, observação mais longa, de tudo. De noticiários, de tudo que está acontecendo.
por que isso está sendo feito assim, quais são as intenções, o que está por trás, o que eu posso fazer para que a minha vida seja melhor. E a minha vida sendo melhor é a vida do mundo que melhora. Eu não estou separado de nada. Então tem sido, eu acho muito importante o seu trabalho, e ele não termina aqui. Ele foi o começo. E como vocês falaram, achei tão bonito, porque ele está mesclado agora. Em toda a CBN, ele está mesclado na vida das pessoas que ouviram. E como você mesmo disse, vamos pôr em prática, gente. Porque quando a gente começou há 9 anos, eu lembro, e acho que vale a gente repetir aqui, né, Pétria, do como foi o início do Caminhos Alternativos. A Pétria tinha acabado de chegar na CBN, estava 2 anos aqui aproximadamente, quase dois anos. E muito aflita, a Pétria sempre foi muito pesquisadora da própria vida, né, e de caminhos para viver melhor. E ela falava, Fabíola, esse jornalismo não dá, tá me sufocando, a gente precisa respirar. E a gente, muita morte, né? Muita morte, era só morte. E a gente falou, vamos abrir um espaço pra gente refletir e fazer de uma maneira diferente. E a gente resolveu mergulhar. Nesses 9 anos, a gente fez todas as terapias que já apareceram por aí, de vidas passadas, de hipnose, terapias realmente que são consideradas alternativas, mas acho que mais do que isso, a gente foi ouvir as pessoas que ficam também nessa insanidade. E buscam, porque se você seguir essa vida sem algo além, eu acho muito difícil. E ao mesmo tempo, a gente também, acho que a conclusão que a Fabíola chegou, não sei, mas pelo menos pra mim é muito forte, que é o caminho mais simples, o caminho que traz mais contentamento, assim. A gente busca tantos caminhos, mas às vezes, na verdade, o caminho é mais simples. Como é que foi pra senhora isso? Encontrar a suficiência. Eu tive no Butão, há um tempo atrás, e uma das coisas que fala da felicidade interna bruta, que é mais importante do que o PIB, do que a produção, do que o dinheiro, é esse estado de contentamento com a existência. E é uma coisa que Buda também insistia muito. E para isso é preciso ter suficiência. É interessante. O que é suficiência? O que é suficiente, né? Dizem que outro dia eu estava vendo o Eike Batista, que está por aí. Não, ele estava dando uma entrevista e ele dizia o seguinte, que nos Rolls Royces, aquele manualzinho que tem, eu nunca entrei no Rolls Royce, no manual diz assim, qual é a potência desse carro? E está escrito, o suficiente. Uau. Eu achei isso tão bonito. Ele é suficiente para aquilo que nós queremos. Eu encontro um estado de suficiência na minha vida, em mim mesma, no que eu estou fazendo, não no sentido de que eu vou fazer menos, porque é suficiente, eu paro, não. Mas aquilo que me dá contentamento, que completa. Este programa, ele foi suficiente. A potência dele foi suficiente. Ele atendeu a necessidade. E ele não termina no sentido que ele morre. Ele continua em cada um, em vocês que se modificaram nesse processo. E a todos aqueles que participaram, nós todos, que também nos modificamos no processo. Uma coisa que a gente aprendeu também, inclusive participando com você de meditações, você e algumas outras pessoas muito legais que a gente conversou ao longo desse tempo, também uma conversa muito minha e da Fabíola, a respeito de... Bom, também conversamos com pessoas que buscavam caminhos para virarem santos. E aí é aquela coisa, a pessoa começa a praticar yoga e virou vegetariana e acha que aquilo torna ela uma pessoa especial. E a gente também foi desconstruindo muito isso. E eu lembro muito de ter ouvido, não sei se era de algum não sei, discípulo, não sei qual o nome que a gente usa, mas alguém que acompanhava a meditação e comentou com a gente, a monja é brava. A monja não brinca com ela, não. Ela é e a gente já encontrou outros mestres também que seguiam nesse caminho, que tinham uma autoridade, acho que muitas vezes muito, muito forte. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho também desse caminho para as pessoas, porque às vezes a gente fala aí de caminhos alternativos, parece uma coisa muito leve, muito linda, muito o contentamento. Isso às vezes é muito duro de conseguir. A gente precisa também ser guerreiro nesse caminho, precisa ser protagonista nesse caminho, mesmo, não? Pois é. E não quero que o outro me dê. Eu tenho que ser capaz de gerar esse bem-estar, não é? Por exemplo, vocês aqui com o programa é como se fosse dentro do budismo um sutra, um ensinamento que a gente passa para as pessoas, mas elas têm que vivenciar isto. Eu não só ouço e acho bonito, mas como é que isso me transforma? E é muito importante o que você falou agora, Pétria, porque a gente fica achando que é melhor que os outros. Eu sou melhor, eu tenho um caminho melhor, agora eu sou superior aos outros. Iluminada, né? Iluminada. É o contrário. Como é que você se torna mais humilde? Como é que você percebe que cada ser que você encontra é muito semelhante a você?
Então você não é melhor nem pior do que ninguém, nem igual. Cada um de nós é único. E essa percepção é a grande mudança. Porque aí você respeita o outro. Não porque quer que ele seja como você, mas você sendo aquilo que você prega, essa coerência da sua vida vai começar a transformar a sua volta. E como é que a gente desperta esse mestre interior, Monja? Porque ouvindo aqui, eu lembro a nossa conversa com o Krishna Das, né? Ele falando sobre a busca dele por mestres, que ele buscava, e ele percebia que não era um mestre fora, era um mestre interno, um vazio interno. A gente entrou em contato com tidos grandes mestres, que eu acho que nem vale a gente também entrar aqui em nomes, mas e quando a gente chegou perto, né, Petri, a gente falou, isso é um mestre, e a gente falou, não. Prefiro o meu mestre interno. Meu mestre interno, e a gente até afastava isso do caminho, que acho que não é por aí. Como é que a gente desperta esse mestre interior e para de buscar tanto fora, Monja? É porque a verdade está em nós somos manifestação da verdade. Nem nós é de mentirinha, todos os nossos questionamentos são maravilhosos, não deixe que o questionamento cesse. Às vezes as pessoas falam, já encontrei resposta, eu não pergunto mais. Não, pergunte sim, continue perguntando, continue se questionando, que a pergunta ela é mais importante que a resposta. E quando eu acho assim, eu encontrei, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que acho que é de um bispo católico, que diz assim, a procura é o encontro, e o encontro é a procura. Não tem fim. Não tem fim. Que legal isso, né? A procura é o encontro e o encontro é a procura. Ela falou sobre suficiência, mas eu queria também saber sobre leveza. Porque a Pétria falou isso e é muito forte. Porque o Caminhos... ele recebia o carimbo assim. A Pétria, então, era bem vítima disso. Ela é toda zen, ela é toda tranquilona. Eu sou o oposto disso. Enquanto que, na verdade, a Pétria sempre batalhou muito na busca dela, né? E me ensinou nesse processo. A gente aprendeu muito uma com a outra. Porque somos muito diferentes, mas temos também caminhos que têm o mesmo propósito de vida. Tanto é que a nossa vida vive se encontrando. Tivemos filhas praticamente juntas. E ainda 2 meninas, né? E é muito, muito engraçado isso. Porque a nossa vida vai e tem esses encontros que é justamente choques de consciência para as duas, e é muito bacana. Só que tudo isso é um processo doloroso, né? Ele não tem leveza. E uma das coisas que a gente busca, eu e a Pétria, nesse Caminhos, inclusive, é a leveza. Que é um caminho que a gente ainda carrega. E também a pergunta, né? Que a gente vai até ser, eu acho que é a última pergunta, mas acho que pra gente é super importante essa mensagem. De fato, tem alguma coisa que seja boa? A leveza, ela é boa em si? O que é bom pra gente levar pra vida? Qual é a lição que a gente tem que levar dos relacionamentos, inclusive desses embates? Porque é isso, a imagem é que a gente vive uma vida maravilhosa. É o oposto, é o que a Fabíola falou, a gente tem várias brigas, né, Fá? A gente tem pontos de vista diferentes, é sempre uma batalha. Batalha. É leveza o que a gente tem que ter? O que é? Qual é o segredo? Eu diria alegria, contentamento com a existência. A leveza, ela exige nela o peso também. Só é leve se houver alguma coisa para eu comparar. A leveza é você estar mais solto na vida. Não ter esse peso de responsabilidade. Não é que não tenha responsabilidade, de não é forçado a. Estamos aqui juntas porque escolhemos estar juntas aqui. Nos entendemos e nos desentendemos. E isso faz parte. Não pode ser só um céu azul sem nenhuma nuvem. Não existe, né? Não existe. E isso foi outra descoberta também, né, Monja? Que é disso que a gente está falando do peso e da leveza, que eu lembro a Pétria, um dos primeiros livros que ela trouxe como dica de cultura alternativa, foi sobre a sombra. E uma coisa que a gente tratava muito no Caminhos era sobre entender o nosso bem e o nosso mal, porque todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado sombra. Luz e sombra. Luz e sombra, né, Monja? Os dois se completam, não existe sem o outro. É como o pé na frente e o pé de trás ao andar. E a gente fica doente se tenta ser só luz, eu já percebi isso. Não pode. Porque não é verdade. Não pode, não é verdadeiro. Não. E as pessoas falam, para meditar tem que ser muito calma. Como você falou, Petri, eu não sou calma, eu sou muito nervosa. E por isso eu medito. Super me identifico com a Monja. Não, quem é muito calmo nem faz meditação. Já tá meditando. Talvez nem faça, não sei. Mas também é bom fazer, porque calma demais não é bom. Porque você fica sem energia vital. Tudo tá bem, o mundo tá bem. Não tá não. Ser zen não é ficar tudo bem. É agir na realidade, perceber o que não tá certo e ter a disponibilidade de usar assertividade para transformar.
e vocês usaram, estão usando. Dói, Ai, gente. como vocês sabem, dói, mas a gente às vezes tem que dar o corte. São dezenas, centenas de mensagens que a gente está recebendo aqui por e-mail, também aqui no Facebook. Muito agradecidas pelo tantos ensinamentos ao longo desses 9 anos. E por continuar aí, eu acho que expandindo a consciência de muita gente no nosso Brasil e até fora dele. E a gente segue adiante, Monja. Que assim seja, que todos os seres possam despertar. Um agradecimento pleno, um contentamento. A gente agradece, né, Fabíola, os nossos ouvintes. Lembrando vocês que, só para amarrar, que até porque vem muitas perguntas de ouvintes, perguntando ao longo disso, não ouvi no comecinho, foi uma decisão amorosa, minha e de Fabíola, de terminar, e ainda mais de convidar a Monja para estar aqui com a gente hoje. Não foi nada de direção, esse era um dos programas de maior audiência da CBN, desde que o programa lançou, ganhamos alguns prêmios com esse programa. Ele, de fato, até por isso, por ainda estar no auge, que é o momento da gente encerrar com muita alegria, porque a gente quer, junto com os ouvintes, caminhar para fazer, não mais falar, não mais ouvir, e agora partir para ação. Esse é o momento. E ninguém tá órfão, nós continuamos aqui na CBN. Sim. O conteúdo, inclusive, você pode acompanhar aí na CBN. Daqui a pouquinho o Pétria tá no Revista CBN com muito do conteúdo do Caminhos, já dentro da programação, ele se mistura na programação da CBN. Nossos novos repórteres que entram com esse olhar nossos brilhando, colunistas. Exatamente. Temos Mário Sérgio Cortella, que foi um dos primeiros entrevistados, que é nosso colunista. A gente tem aí na programação da CBN Caminhos Alternativos. Um olhar sensível. E a gente permanece aqui dando as mãos a você. Eu quero agradecer imensamente toda a equipe da CBN que fez parte conosco nesses 9 anos, principalmente a Marisa Tavares, que apostou, né? Ela que foi nossa diretora, foi uma grande parceira, apostou no nosso projeto. E mestra, né? E mestra. E inclusive, hoje, né, o nosso diretor, Ricardo Gandur, que aceitou a nossa decisão, acolheu o nosso pedido pro fim. E de uma maneira muito carinhosa também, a gente agradece. E a gente termina esse Caminhos com um agradecimento especial também a Cláudio Antônio, que foi nosso parceiro ao longo desses 9 anos. A gente teve muitos parceiros, Adriana Ferreira, acho que de BH, os repórteres do Rio que contribuíram com reportagens. Impossível a gente não falar aqui todos os nomes. E hoje presente aqui a Gabriela Rangel, que também fez reportagem pra gente. E Altair Cunha. Então a gente termina agora com um clipe, um especial desses 9 anos, feito pelo Cláudio Antônio. E a gente está muito agradecida por você caminhar conosco ao longo desses 9 anos e com tantos ensinamentos. Obrigada, Fabíola. Obrigada, Pétria. A vida é movimento, portanto a felicidade também é relativa a alguns momentos da nossa vida, a outros mas se você tem que sofrer para entender a felicidade, ser feliz para entender o sofrimento, tudo se complementa, eu acho. Eu vim para uma vocação, num espaço libertário. Já fiz todo tipo de trabalho e de jogos cênicos e de vivências através de personagens. Então todo o meu imaginário foi fisicamente realizado no palco, tá entendendo? Não posso querer mais nada. Ter um Deus dentro de si é quando a gente está muito inspirado, quando a gente está muito confiante na vida, quando a gente consegue se doar como os atores se doam no exercício do ofício com amor. Eu quero que o mundo seja um jardim. O meu Deus é um jardineiro. Ele fez o jardim de Éden, que diz a Bíblia Sagrada, que é um lugar de delícias. Deus criou o universo para plantar um jardim. Nos encontros promovidos pelos praticantes da Sahaja Yoga antes da meditação, existem alguns rituais. A limpeza do corpo sutil é um deles e é feita por meio de um banho de lava-pés. Ai, meu Deus. Olá. Experiência, né? Tudo bem? Tudo bom? A gente faz da mão? Com a mão. Eu fiquei. Aqui primeiro a mão da Pétria. Olá. Tudo bem? Prazer. Prazer. Muito estranho conhecer uma pessoa assim, de olhos vendados. Tudo bom? Arnaldo Jabor, o que se passa aí dentro? É o que eu gostaria de saber, né, meu amor? Porque a gente não sabe do que está acontecendo conosco, o que está acontecendo conosco realmente. Eu acho que a gente alucina 80% do tempo
E 20% do tempo a gente tem uma certa lucidez, uma certa razão. Ziraldo é feliz? A felicidade é um estado que eu acho que eu tenho uma definição para ela, que é o seguinte: você é feliz quando você tem o que você deseja e é o que você queria ser. Qual é a melhor coisa para se desestressar? Falar a verdade. É saber dizer não, é saber falar francamente as coisas. Porque se você começar a ser o que não é, aí você entra em estresse. Dr. Sorraco, então, aplicando acupuntura nesse momento na testa, qual é esse ponto que o senhor colocou? Vaso do governo, digamos assim. A osteopatia é uma visão micro do macro. O que a gente quer na osteopatia não é só liberar uma junta. Por que a gente quer liberar aquela junta? Porque quando se libera a junta, a dor diminui. Por quê? Porque a inflamação diminui. Por quê? Porque o tecido está movendo melhor, os ligamentos estão se esticando um pouquinho mais. Ai, está louco. O segredo para ser feliz é você sentir grata satisfação pelo aquilo que você tem agora e esforçar para ter mais. Mas se você não sente grata satisfação pelo aquilo que você tem hoje, você pode ter maior fartura do mundo, você nunca será um homem feliz. Me despedir com uma palavra que na Índia significa muito. Deus em mim se despede, Deus em mim serve, Deus em mim protege, Deus em mim favorece, Deus em mim serve, Deus em você. A palavra é Namastê. Então eu digo para você e para todos os seus ouvintes, Namastê. Namastê, professor Hermógenes. No budismo você não precisa acreditar em nada. Uma das frases era o seguinte: não acredite em nada que eu falei, experimente. É como eu falei para vocês agora, não acredite em nada que eu disse, experimenta. Apresentação: Fabíola Cidral e Pétria Chaves. Caminhos Alternativos.